Urgente, notícia importante. Eu queria dizer para vocês que o Robinho vai ser preso. Não adianta ele falar que vai fazer gol para Bolsonaro, não adianta ele postar versículo da Bíblia. Eu posso afirmar para você que o Robinho vai ser preso, sim. Tá todo mundo sem saber o que acontece, porque é um crime que aconteceu na Itália, mas ele ainda não foi condenado, ou ele foi condenado. Eu fui atrás da legislação, tá? Eu fui ver o que diz a lei, eu posso garantir para você que o Robinho vai ser preso, mesmo que ele seja absolvido na Itália. Vou te explicar tudo bem rapidinho, o vídeo é curto, mas é muito informativo, assista até o final, vem comigo. Olá, como você está? Meu nome é Roberto Cardoso, vamos direto ao assunto? Sem enrolação, Robinho vai ser preso, tá? Muita gente não sabe o que está acontecendo porque ele tem uma acusação na Itália, ele foi condenado em primeira instância por participação em um estupro coletivo, ainda não é uma sentença definitiva, mas e se ele for condenado? Ele é mandado para cumprir pena na Itália, ele cumpre pena aqui, ou ele fica por isso mesmo porque ele não está na Itália? Eu fui atrás da legislação. Eu fui ver o que diz a lei e eu posso afirmar para você, Robinho vai ser preso mesmo que ele seja absolvido na Itália, tá? Para você entender, eu vou começar do começo para você saber o que está acontecendo aqui. De onde que apareceu agora Robinho no Santos, né? Esse assunto voltou porque essa semana o Santos anunciou que estava recontratando o Robinho. Robinho já está com 36 anos, está encerrando a carreira. E eles falaram assim, olha, ele é o nosso ídolo, ele quer encerrar a carreira e está querendo jogar aqui por um salário mínimo. Olha que atitude bonita, né? O Robinho jogando por um salário mínimo para encerrar a carreira no clube do coração dele. Na verdade, não é isso, tá? Na verdade, não é isso não. O Santos está numa grave crise financeira, precisa de jogador, não tem dinheiro para contratar e o Robinho tem 2 milhões de reais em dívidas com o Santos para receber. Ele tem essa dívida sabendo que o Santos não tem condição de pagar. Então vamos juntar tudo. O Santos precisa de jogador. Robinho quer encerrar a carreira no Santos. Robinho tem uma dívida para receber. Santos não tem dinheiro para pagar. Eles fizeram um contrato de um salário mínimo só para registrar. Mas na verdade eles combinaram um valor mensal. O salário do Robinho não é baixo. Esse valor vai abater da dívida que o Santos tem, desses 2 milhões. Então o Robinho não está jogando de graça, não está jogando por um salário mínimo. Ele está jogando esse último semestre em troca dessa dívida que ele já tem lá do passado. Mas repercutiu muito mal. Repercutiu muito mal porque em 2013 o Robinho foi acusado de participação de um estupro coletivo lá na Itália, enquanto ele jogava lá. O caso foi julgado em 2017 e ele e mais 5 pessoas foram condenadas. Então ele já tem uma condenação em primeira instância e aí o Santos vai e contrata um jogador. Veja, ninguém mais está fazendo isso. As pessoas estão mais conscientes, né? O Santos tem uma equipe de futebol feminino que chama Sereias da Vila. É um clube que dá muita atenção, tem um discurso a favor das mulheres. Vai lá e contrata um cara condenado por estupro. Ele foi obrigado a rescindir esse contrato porque os patrocinadores exigiram. Eles falaram assim, nós vamos sair do clube se você não romper esse contrato, nós não queremos o Robinho aqui. E o momento é horrível porque a segunda instância, o recurso do Robinho vai ser votado em dezembro. Então o Santos poderia ter um jogador contratado sendo julgado na justiça italiana em dezembro. Tudo errado, tudo muito amador. Ninguém consultou o jurídico para saber se deveria fazer, mas fizeram um negócio. Aí essa situação, vamos dizer que o Robinho vai ser julgado agora em dezembro, é o recurso dele, já é a segunda instância lá na Itália. O que pode acontecer com o Robinho? Vamos dizer que lá na Itália ele seja definitivamente condenado. Ele vai preso? Ele é mandado para a Itália? Ele fica no Brasil? Ele cumpre pena no Brasil? Ou fica por isso mesmo porque ele não está lá? Eu fui ver o que a lei diz, né? Eu não entendo de legislação italiana, não encontrei alguém especialista, um advogado especialista em legislação italiana, mas a legislação brasileira prevê uma situação dessa. Deixa eu explicar. Quando você está em outro país, pode acontecer basicamente 4 coisas com você e as pessoas confundem essas 4 coisas. Você já viu falar em deportação? Você já viu falar em extradição? Então, bem rapidamente. Primeira coisa que pode acontecer, você quer ir para os Estados Unidos, você está com o seu passaporte, está com o seu visto, você chega lá no aeroporto, lá nos Estados Unidos, o oficial da imigração te faz umas perguntas, não gosta das respostas e fala, você não vai entrar. Ele não é obrigado a te deixar entrar porque você tem um visto, ele não é obrigado a te dar uma satisfação. Se ele falar que não, é não e não tem onde apelar. Isso se chama ser barrado, tá?
barrado. Você não está sendo deportado, você está sendo barrado. Oficialmente você nem entrou no país. De lá do aeroporto, eles te botam no próximo voo para o Brasil e te mandam para cá. Isso se chama ser barrado, é a primeira coisa. A segunda é ser deportado. O deportado seria um passo à frente. Você conseguiu entrar no país, mas você ficou irregular. Por exemplo, você poderia ficar X dias como turista, você passou aquele prazo e não saiu. Você está irregular, aí você é deportado. Ou então você entra como turista e descobrem que você está estudando ou trabalhando. Você está irregular, a imigração te pega, você é deportado. A deportação é para quem está irregular, não é para quem cometeu crime. É para quem está em situação imigratória irregular. Quando você comete crime, aí tem a extradição ou a expulsão. Expulsão é assim. Imagina que você está nos Estados Unidos, roubou alguma coisa, a polícia te prende, você é julgado como americano, cumpre pena como americano e depois você é expulso do país. Eles falam aqui você não fica mais e te mandam embora, você é expulso do país. A extradição é diferente. Imagina que um brasileiro cometeu um crime no Brasil e ele é encontrado nos Estados Unidos. Aí o governo brasileiro fala, olha, tem um brasileiro que está aí, que tem uma pendência na justiça aqui. Manda para cá. Esse manda para cá é a extradição. Então, no caso do Robinho, como ele cometeu um crime na Itália e ele está aqui, a Itália poderia pedir a extradição dele para ele cumprir a pena lá, caso ele seja condenado, né? Porém, a Constituição brasileira é clara. O Brasil não pode extraditar um cidadão brasileiro nato. A Constituição proíbe isso. Isso quer dizer que não vai dar em nada, vai ficar por isso mesmo? Não. O Código Penal brasileiro, no artigo 7º, diz o seguinte: a lei brasileira se aplica mesmo fora do território nacional. Então eu sou brasileiro, se eu cometer um crime no Afeganistão, a lei brasileira se aplica lá também. Se eu matar alguém lá no Afeganistão, se eu matar alguém na Coreia, eu vou ser julgado aqui no Brasil e cumpro pena aqui no Brasil. A lei brasileira se aplica fora. Então, mesmo, olha a gravidade, mesmo que o Robinho seja absolvido pela justiça italiana, pela lei brasileira, ele tendo cometendo um crime lá, ele pode ser julgado aqui, condenado aqui, cumprir pena aqui. Basta o Ministério Público denunciar. Então, o Brasil não vai extraditar o Robinho para lá. Mas se ele for condenado, o que pode acontecer? O Ministério Público denuncia ele aqui no Brasil, ele é julgado, condenado e cumpre a pena aqui no Brasil. E até, veja o detalhe, na Itália ele foi condenado a 9 anos de prisão em primeira instância. Vamos dizer que se confirme os 9 anos. Aí ele é julgado no Brasil e é condenado a 20. Ele cumpre 20. Ou ele é condenado a 8. 8 é menos do que 9. Ele cumpre os 9 da pena italiana. Então, se ele for confirmado como 9 lá na Itália, os 9 já estão confirmados no Brasil, caso ele seja julgado e condenado. Vai depender apenas do Ministério Público, mesmo que ele tenha sido absolvido na Itália. E até, olha só, mesmo que a Itália sequer estivesse processando, mesmo que não se descobriu o crime lá, mesmo que não se saiba de nada, mesmo assim, existe um acordo de cooperação, de colaboração penal, em que por exemplo, a Itália pode falar, olha, nós estamos procurando um cara, um brasileiro que cometeu um crime assim, só que ele está aí. Aí o Brasil pode procurar, pode prender e pode punir aqui. Foi o que aconteceu aqui no Brasil com 2 brasileiros no Japão. Eles cometeram um crime em 2001, foram presos em 2016 e foram julgados em São Paulo e cumpriram pena aqui. Dá uma olhada. Então isso pode acontecer, tá? Não é porque o Robinho foi condenado, entre aspas, a se confirmar, sendo condenado na Itália, está no Brasil, não vai ficar por isso mesmo não. A lei brasileira contempla isso tudo. Ele pode ser denunciado aqui, julgado, condenado aqui, mesmo que ele venha a ser absolvido lá na Itália. Porque pela lei brasileira, a lei brasileira se aplica
a brasileiros, mesmo estando em solo estrangeiro, mesmo não estando no Brasil. Então a situação dele é séria, porque em dezembro já é a segunda instância, há diálogos extremamente comprometedores, porque ele foi grampeado com autorização da justiça, há diálogos em que, por exemplo, ele conversa com um músico brasileiro que estava na boate naquela hora, e eles falam assim, o músico pergunta para ele, né? Poxa, mas você fez alguma coisa com ela? Ele falou, não. Mas como não? Eu vi você colocando na boca dela. E o Robin fala, isso não é transar. O colega dele tinha amostra de sêmen na roupa dela. É um caso muito detalhado, tudo provado, tudo com provas técnicas, não depende só de testemunho. Já foi condenado em primeira instância, em dezembro tem a segunda instância. A partir daí, a partir da condenação definitiva, basta o Ministério Público denunciar aqui, ele é julgado, condenado aqui e cumpre pena aqui. Já aconteceu, está na lei e a situação dele é muito séria, tá bom? Eu peço para você compartilhar esse vídeo, eu agradeço a quem assistiu até o final e agora eu vou deixar o nome de todo mundo que ajuda o canal no Apoia-se, se você também quiser ajudar, o link está aqui embaixo. Muito obrigado e eu já fui!